Fala pessoal, boa tarde. Eu sou o Paulo Alves, editor de cripto do Infomani, e esse é o Cripto Mais, nosso programa semanal para você que quer saber tudo sobre Bitcoin e outros ativos digitais. Hoje nós vamos falar sobre o que fazem e como vivem os brasileiros que conseguem obter dividendos de 2 dígitos por mês com criptomoedas. Não é pirâmide, tá? Você não está vendo nada ilegal por aqui. A gente vai falar sobre uma estratégia que é muito utilizada nas plataformas de finanças descentralizadas, ou DeFi. Será que é mesmo possível ganhar tanto dinheiro assim, ter tanta rentabilidade assim no mundo DeFi? E o que é preciso para começar? A gente vai falar sobre isso já já. Vai deixando seus comentários aqui embaixo e vem saber muito mais de cripto depois da vinheta. Bom, pessoal, e antes da gente começar, também deixe nos comentários a cidade de onde você está assistindo a gente hoje. E claro, não esquece de clicar no link aqui embaixo, no relatório da Levante, que vai trazer para você um glossário de vários termos dos quais a gente vai tratar no programa de hoje, como DeFi, tokens, enfim, várias coisas mais complexas aí para quem não está acompanhando muito de perto o mercado cripto, mas tem curiosidade e quer saber do que se trata afinal. É só clicar no link aqui embaixo e baixar gratuitamente esse material da nossa parceira Levante. Mas então vamos lá falar sobre DeFi. Tem muita gente por aí que acha impossível conseguir 2 dígitos de rentabilidade por mês, a não ser que seja em alguma coisa ilegal, mas no mundo DeFi isso é possível. Eu estou trazendo aqui hoje alguém que sabe muito bem do assunto. Eu vou conversar hoje aqui com Valdemar Gersenson, que é entusiasta de DeFi e é o que se pode chamar de talvez dividendeiro de DeFi, Valdemar. Muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Bom, obrigado pelo convite. E o que mais gera, na verdade, uma renda, você tem que estar ativo para fazer com que o protocolo trabalhe por você. E então ele pode se tornar uma renda passiva, mas eu diria hoje que ainda é uma renda ativa. Você tem que estar monitorando, fazendo, remontando algumas operações para que você continue sendo remunerado. E não tem nada parecido no mercado tradicional que dê as rentabilidades que hoje esses protocolos dão. E principalmente o porquê disso. DeFi, ele elimina intermediários. Então, são contratos inteligentes entre pessoas que você não conhece, né? Cada um em um lugar do mundo, e o fato de eliminar intermediários, você vai deixando as taxas que ficam no meio do caminho para ir pagando cada um a sua remuneração, e com isso você realmente consegue gerar um retorno muito maior do que no mercado tradicional. Legal, Valdemar. Agora, antes de a gente entrar mais a fundo nesse assunto, eu queria que você explicasse aqui para a nossa audiência qual é a sua profissão e como é que você entrou no mundo de cripto até conhecer o DeFi. Bom, eu me formei em engenharia de produção mecânica, nunca exerci, e tenho também uma empresa familiar, uma corretora de seguros, junto com meu pai, meu irmão, já há muito tempo no mercado. E em final de 2019, eu fui assinar um relatório de um economista que eu sempre gostei bastante, e nesse meio ele começou a falar muito sobre cripto, né? A parte principalmente de Bitcoin, alguma coisa sobre Ethereum e algumas outras criptos. Aí eu pensei, bom, se ele está falando, alguma coisa tem, porque até então eu nunca acreditei muito, né, nesse mercado. Eu falei, uma coisa virtual que você não tem, né, como é que funciona isso? Então eu era meio descrente, e depois que eu vi ele falando, eu falei, bom, eu vou resolver aqui, né, dar uma olhada e vou começar a estudar. Nesse meio tempo eu abri conta em corretora, comecei a entender um pouco e comecei a comprar um pouquinho e entender também sobre carteiras para você ter a sua custódia ao invés de deixar numa corretora. Que quando você deixa na corretora, a custódia não é sua, então você tem direito a um saldo, mas se acontecer qualquer coisa com ela,
você não vai ter esse dinheiro, né, com você. E também você pode sofrer, a corretora pode sofrer um bloqueio ou a sua conta, alguma coisa que você não consegue movimentar. Uma vez em carteira, não existe nada no mundo que consiga travar os seus ativos. Aí, no início de 2020, com a pandemia, eu resolvi estudar mais a fundo. Então, eu fiz o meu primeiro curso básico de cripto, e que foi pela Escola Cripto. Depois eu fiz mais um para reforço, que foi do Charles, do Economista Sincero, que foi a turma zero dele. Só que eu queria mais conhecer a carteira dele, o que ele estava fazendo. E depois, numa live da Escola Cripto, eu conheci quem foi o meu mentor, que foi o Caio, né, o Caio Vicentino, que é quem estava realmente propagando em língua portuguesa tudo sobre DeFi. E quando eu assisti aquele vídeo, eram quase 3 horas de vídeo, eu fiquei ali preso e falei, eu preciso aprender isso de qualquer jeito. E foi bem o início de carreira dele, eu fui o segundo aluno, e aí fiz 2 aulas particulares e realmente comecei a operar. No início era muito mato, era basicamente rede Ethereum, tinha, sei lá, 6, 7 protocolos, e fiquei ali mexendo até que começou a desenvolver cada vez mais. Um ano depois, eu acabei me tornando mentor também, e comecei a ensinar o pessoal a pedidos, e a desenvolver algumas técnicas também mais avançadas, que são justamente das pools de liquidez, onde você se torna um formador de mercado, um provedor de liquidez, e você é recompensado por isso em todas as taxas que são negociadas naquela piscina, ou em todas as que você montou. E isso realmente é algo assim sensacional. Com isso, né, o pessoal começou a me chamar, aí eu acabei dando acho que há uns 3 meses atrás, um módulo de DeFi na prática para a UCLA, e agora eu estou dando para a primeira turma de desculpa, o primeiro MBA em blockchain do Brasil, a segunda turma, dei uma aula na primeira, já dei agora na segunda, e teve também uma palestra agora em Porto Alegre, o Porto Alegre Crypto Day, onde eles reuniram, né, as pessoas, vamos dizer, um pouco mais influentes do mundo cripto, que já estão há mais tempo, e é isso, né? A gente acabou desenvolvendo, e é um mundo que, quando você entra, você tem o conhecimento e você quer realmente desenvolver e criar uma independência, você tem que ir a fundo, porque é realmente algo apaixonante, né? Você fica vidrado em todas as possibilidades que você consegue fazer no mundo financeiro tradicional, só que no mundo dos criptoativos. E é óbvio que isso envolve riscos, cuidados, enfim, né? Não existe nem almoço grátis e realmente exige muito conhecimento. Agora, Valdemar, você já mencionou por alto, né, do que se trata essas estratégias, né, provisão de liquidez, né, pool de liquidez, mas quem não acompanha muito de perto o mercado cripto, né, que pode ser alguma das pessoas que estão assistindo a gente nesse momento, podem querer saber exatamente o que que é isso. Você pode, por favor, explicar quais são as estratégias e, afinal, como que se ganha dinheiro e por que que se pode ganhar dinheiro no mundo DeFi? Bom, DeFi, né, vem do termo, acho que a maioria já deve saber, de Decentralized Finance, então são finanças descentralizadas em criptoativos, e eu considero isso como uma liberdade financeira com dinheiro que, na verdade, ele é mundial, né? Ele não pertence a nenhum governo, ele não tem, vamos dizer, uma moeda fiduciária ali, embora muitas vezes eles convertem sempre para você se basear em dólar, e que funciona 24 horas por dia, 7 dias da semana, em qualquer parte do mundo. Então, se você quiser fazer uma operação num domingo, às 2h30 da manhã, porque você viu alguma coisa, você vai lá e faz. Não tem que ficar esperando o mercado abrir, se vai acontecer alguma coisa. Eu estou com ações e eu acho que vai acontecer uma guerra, vai tudo despencar. Você consegue, às vezes, se antecipar um movimento justamente num final de semana, um dia à noite.
se você realmente quiser fazer alguma venda, alguma compra, alguma oportunidade. Estratégias existem várias, que vão das básicas às avançadas, como um simples stake, que na verdade é você travar as suas criptos dentro de um protocolo, e o travar não significa que você não possa retirar de lá, você pode, a hora que você quiser, na maior parte dos casos, que simplesmente você está dando liquidez ao protocolo e você é remunerado para isso. Eles pagam juros, normalmente no token do protocolo, ou em algum outro. Você pode também, para quem não gosta de volatilidade, montar ou fazer stake ou piscinas de liquidez, que eu vou explicar melhor, de stablecoins, que são aquelas que são pareadas ao dólar, e também são stables específicas, porque existe aí muita coisa no mercado que eles chamam de stablecoin, mas ela perde aquele PEG, a paridade de 1 para 1 com o dólar, e pode ir a zero, que foi o caso da UST da Terra Luna. Então, as stables, normalmente, quando você vai pegar, você tem uma USDC, que ela é, inclusive, regulada, e ela, para cada $1, né, para cada USDC, ela tem $1 de lastro. Então, se não tiver lastro, não adianta. Né? Se ela for algorítmica, nem vai atrás, porque a tendência é que ela vá perder num mercado mais volátil essa PEG de 1 para 1 e vá derreter. E muitas vezes você consegue fazer rentabilidades vamos dizer, num bull run, né, num bull market. Você vai, eu lembro que até o final de 2021, você conseguia ter uma rentabilidade aí que variava mais ou menos de 20% até 35% ao ano em stable. Então, você está dolarizado, ganhando em dólar, e era algo como que a gente chama de ancoragem de carteira, né? Você está rentabilizando o seu caixa em algo que nenhum outro lugar vai rentabilizar dessa forma. Hoje, num bear market, essas pools, elas pagam varia de 4% até 15% ao ano, o que também é muito bom, mas quando você está acostumado a algumas outras rentabilidades que a gente vai abordar, você acha muito pouco, né? Então a gente fica mal acostumado. As pools de liquidez, elas funcionam da seguinte maneira: você tem que ter no mínimo 2 ativos e você junta estes dois dentro de um protocolo, então você está fornecendo liquidez para que sejam feitas trocas, onde sempre vai ter, você vai agir como contraparte, ou seja, se alguém está comprando, você está vendendo, se alguém está vendendo, você está comprando. E como você é o formador de mercado, existe uma porcentagem dessas taxas que fica para quem está fornecendo essa liquidez. Mas não é algo tão simples assim. Você monta, mas você está sujeito a existem algum tipo de perda, mas fica muito técnico e mais complexo para quem realmente não conhece o mercado. Mas independente se cria, né, eu criei uma técnica junto com um outro aluno meu para você mitigar isso, e no final a gente acaba tendo um lucro assim, que é show de bola. Então, na verdade, uma piscina de liquidez é quando você está fornecendo seus tokens para serem negociados no mercado e você recebe uma taxa em cima de tudo que é negociado ali, como recompensa por você estar provendo liquidez e ajudando também o protocolo. Agora, Valdemar, você pode dar algum exemplo para a gente sobre o que se pode obter de rentabilidade nesse mundo? Você comentou ainda agora, por exemplo, de aí na época da bonança, né, das criptomoedas, conseguir até 35% ao ano, e hoje em dia ali é ao redor de 15%, mais ou menos, no máximo. Mas isso seria em stablecoins, que pelo que eu entendo que você está explicando aqui, é a operação mais simples e menos rentável até desse meio, né? Talvez a que leva menos riscos, mas também é menos rentável. Até onde você consegue chegar? Até onde é possível chegar de rentabilidade por mês? E como
você consegue fazer isso? O que é preciso para fazer? Bom, vamos lá. As stablecoins, quando você tem um rendimento desse que é muito bom, por que que ela rende, vamos dizer, entre aspas, menos do que as outras? Porque o risco ele se torna menor. Então, quanto mais assimetria você procura, maior o risco e maior o conhecimento que você tem que ter. O quanto você consegue rentabilizar num mês, isso varia muito. Então, primeiro ponto, se alguém garantir uma rentabilidade mínima, esquece. Ou é pirâmide, ou é um mau caráter, tá? Não existe rentabilidade mínima garantida no mundo cripto. Se for uma empresa falando, olha, você vai ganhar 20% ao mês, corre porque é pirâmide. E muitos não acreditam. Eles só vão acreditar a hora que realmente descobrem que é pirâmide e já era uma vez o seu dinheiro. E não tem papai e mamãe para reclamar, tá? Mundo cripto não é assim que funciona. Embora eles estão regulamentando, né, essas empresas piramideiras, o governo já consegue até ir em cima, mas para você reaver o seu dinheiro é bem, né, o negócio é mais embaixo. Em relação à rentabilidade, varia demais, depende muito do momento de mercado. Então, tem mês que eu já fiz 40% em dólar, tem mês que eu faço 25%, tem mês que eu fiz 2%. Né? Então, depende muito das técnicas que você utiliza, se o mercado está a seu favor ou não. Então, pools de liquidez, os últimos 3 meses, elas não estão rentabilizando como elas estavam, porque fugiu um pouco da liquidez e da volatilidade. E para um formador de mercado, essas pools de liquidez dependem de volatilidade. Então, muita gente tem medo, né, com essas altas e quedas absurdas, mas para quem está provendo liquidez, é a melhor coisa que tem. Vou dar um exemplo. Quando o Fed resolveu iniciar o aumento da taxa de juros, o mercado já tinha caído bastante, né, que foi, se eu não me engano, o fundo que, por enquanto, pelo menos, que atingiu, acho que foi em junho, julho do ano passado, e eu estava sempre com essas pools de ativos montados. Eu estava com uma que era de BTC e Ether, né, o Bitcoin e o Ethereum. O BTC, no caso, o InDeFi, ele é um Bitcoin tokenizado, então ele é o WBTC, de Rapid Bitcoin, e que ele, para cada WBTC, existe um Bitcoin de lastro, tá? Não é inventado, tem. E isso, como a blockchain é transparente, as pessoas, quando sabem, elas conseguem realmente verificar isso. Então, eu tinha uma dessa montada e em 3 dias eu estava com $150 em taxas recolhidas. Aí o Fed veio, anunciou o primeiro aumento da taxa de juros e o mercado despencou. Mas despencou assim, Bitcoin caindo 15%, Ethereum caindo 20%. E eu falei, bom, então agora esses $150 vai cair para $100 de rendimento, né? Em 10 minutos depois do pronunciamento, esses $150 tinham virado $400. Por quê? Porque a volatilidade foi tão forte que o que acontece? Nesses momentos que as criptos derretem, vamos dizer assim, a sardinhada vende e as baleias compram. E você, como está fornecendo liquidez, você é remunerado por isso. Então, todas as trocas que estão acontecendo naquele momento, você recebe em taxa. Então, em 10 minutos, eu recebi quase 3 vezes o que eu recebi em 3 dias. Então, a volatilidade está do lado dos formadores de mercado. Né? E tem muita gente que fala o contrário, fala, não, a melhor coisa é mercado lateral. E eu afirmo, não é. Porque a pessoa não estudou o suficiente, não fez montagens para fazer comparativos. Então, o mercado calmo é chato para a gente ganha, mas ganha bem menos do que em dias de volatilidade. Finais de semana, inclusive,
mesmo que você ganha menos. Por quê? Porque as pessoas saem, viajam, estão com a família, então eles não estão, né, como no dia a dia, durante o trabalho, comprando, vendendo, fazendo operações. Então ela tende a diminuir na sexta-feira à tarde até um domingo à tarde. Aí, por quê? Porque na sexta-feira à tarde, Europa e Ásia já pararam de trabalhar, a Ásia já está dormindo. Sábado, o pessoal, né, provavelmente se divertindo, e no domingo, final da tarde à noite, a Ásia começa a acordar, então o mercado começa a ter de novo uma volatilidade. Então, o melhor normalmente é de segunda até sexta-feira, na hora do almoço, né? Óbvio, tem finais de semana que são muito bons, mas a tendência acaba sendo realmente durante a semana que você consegue maiores rentabilidades. Isso aqui é um protocolo chamado Uniswap, tá? Que é um dos maiores e mais antigos que tem. E aqui, aonde está verdinho, são pools que eu tenho montadas, que elas estão recolhendo taxa. As que estão em amarelo, elas saíram do intervalo que eu montei, que fica difícil explicar agora, tá? Então, elas não estão recolhendo neste momento. Então, por exemplo, isso aqui são 2 tokens, né, aleatórios. Então, aqui eu tenho o percentual de cada um. Isso aqui são taxas que eu tenho para recolher. Isso aqui é o capital alocado, tá? E isso aqui é um valor nominal que, se o mercado subir, ele vai subir. Se o mercado cair, ele vai cair. Mas eu estou gerando novos tokens, tá? Aqui nesse caso. Aqui outra. Eu vou mostrar uma em que é somente taxas que eu recolhi, eu montei com as próprias taxas, tá? Então, por exemplo, esta daqui, este valor é lucro, não é meu capital. É somente parte. E isto daqui é lucro do lucro. Quando eu remontei isso aqui? Hoje. Então, de hoje de manhã para agora, tá? Ela entrou no intervalo agora, não faz tanto tempo, e já deu $18 de hoje de manhã para cá, em cima deste capital, que, como eu falei, é lucro, tá? Então, eu não precisei colocar nada do bolso, simplesmente farmei este token aqui, né, que eram 270, agora está com 268,9, porque ele está fazendo a troca com Ether, e eu estou recolhendo em ambos. Então, isso daqui, quando o mercado está favorável, eu chego a recolher, às vezes, em 3 dias, em cima desse capital mesmo, por exemplo, algo em torno de $1.000, mas o mercado não está favorável neste momento. Tá bom? Ou seja, nesse caso aí, Valdemar, esse valor original você usou de taxas que você obteve de outras Sim. operações, lucros que você reinvestiu, ou seja, montou Na novas piscinas de verdade, liquidez. o que eu fiz? Em 4 meses, eu recolhi mais do que isso em taxas, tá? É que o mercado caiu. Esse token hoje, ele está valendo aproximadamente, acho que $55. Ele bateu 90. Então, isto daqui era um valor aproximado, acho que bateu 22 mil, tá? Só que isso foi metade, porque a outra metade foi em Ether. Então, eu montei uma piscina de liquidez dessa, e parte com dinheiro emprestado, porque existem protocolos de empréstimo onde eu deixo uma garantia, um colateral, pego o emprestado e vou ganhando taxas com isso. Então, no decorrer do caminho, a gente vai fazendo taxa, 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 taxa. Então, isto daqui já é lucro do lucro, sendo que eu nem coloquei todo o capital que eu, vamos dizer, as taxas recolhidas nesse período, tá? Então, isso é para vocês terem uma ideia do que é ser um formador de mercado. Então, eu entrei aqui 100% desse ativo, agora ele está 99 e 1, tá? Quanto mais ele se movimentar, quanto mais ele vender isso e comprar isso, maior vai ser a taxa recolhida no meio do caminho, tá? Então, isso aqui são algumas coisas que vocês podem ter noção do que dá para fazer. Agora, Valdemar, eu entendo que você ainda tem o seu negócio, né, da De companhia de seguro, sim. seguros, e você não vive do DeFi, mas imagino que responda aí por uma boa rentabilidade, uma boa fatia da sua renda mensal. Você pode explicar um pouquinho
de que maneira isso consegue contribuir para a sua vida e quantas horas você acaba dedicando por dia, em média? Sei que varia bastante, para esse trabalho? Bom, vamos lá. Eu posso dizer que o patrimônio ele sobe consideravelmente quando você se dedica a isso. A tendência é que você aumente cada vez mais, porque você não vai conseguir essas rentabilidades, inclusive adrenalina, em qualquer outro mercado. Então, tem gente que vai falar, mas em opções eu posso ganhar muito mais, fazendo lá 2, 3 mil por cento em muito pouco tempo. Só que aí a pergunta que eu faço é, em opções que você coloca tudo aquilo que você vai perder, você colocaria, por exemplo, 10, 15, 20, 100 mil dólares, né, em algo que você pode perder tudo? Então, é muito diferente. Em DeFi, quando você monta uma pool de liquidez com ativos bons, por exemplo, vamos fazer um stake de Ether, você pode colocar esse mesmo capital que qual é o risco de você perder? O maior risco que existe nesse mundo é o próprio usuário, por má informação, porque ele resolveu ser autodidata, mas não prezou por segurança, entrou em protocolo scam, recebeu um e-mail de atualização que não existia, clicou e abriu as portas, porque ele colocou as palavras-chave da carteira, né, em algum protocolo e isso não existe. Então, esse é o maior risco. O segundo ainda é um mundo realmente muito novo. Então, todos os protocolos têm o seu risco. Mas qual é o tamanho desse risco? Os protocolos que estão aí há mais tempo, 4, 5 anos, eles já passaram por diversas tentativas de ataque, eles contratam, né, os que eles chamam de white hat, né, vamos dizer que seriam os hackers do bem, para testar, para tentar invadir. Então, nesses eu durmo tranquilo. Todo protocolo novo que surge, ele está sujeito a sofrer o que se chama de um exploit, ou seja, um hacker consegue explorar uma vulnerabilidade e roubar de dentro do protocolo. Então, nesses, por exemplo, se for entrar, eu vou entrar com aquilo que eu posso perder. Então, a primeira coisa que tem que pensar é, começa devagar, vai testando, vai pegando confiança. Segundo, protocolos consolidados, eu realmente fico super tranquilo, né? Existe o seu risco, sim, mas eu fico mais tranquilo. Nos novos, esse nunca entre com uma grana pesada, mesmo que não aconteça nada, existe um risco de ser explorado, mesmo que ele tenha sido auditado. Uma auditoria, ela é válida, mas ela não isenta um protocolo de tomar qualquer tipo de ataque, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, dá para viver de DeFi? Tem gente que consegue sim. A minha intenção hoje eu farmo, né? Eu ganho novos tokens ao longo do tempo. Então, agora, para mim, é época de plantio para depois colher. E no próximo bull run, realmente, poder aposentar, né? Que é normalmente quando as pessoas conseguem mudar de patamar. E óbvio também que o seu psicológico tem que estar preparado para isso e tomar cuidado com a ganância. Então, exemplo, eu tive que colocar, oh meu Deus, desculpa. Eu tinha colocado na minha cabeça que em dezembro de 2021 eu ia realizar boa parte do meu lucro. Porque quando eu entrei no mercado de baixo. Entrei, por exemplo, o meu preço médio de Ether foi mais ou menos em 200, 220 dólares. Ele bateu 4.800. Então, eu falei, bom, em dezembro, normalmente, tudo sobe. Tá todo mundo feliz, final de ano, festas. E aí eu realizo parte e depois janeiro, fevereiro, março, eu recompro. Final de novembro foi o topo, né? Foi o all-time high, então foi a máxima histórica do que os ativos atingiram, e depois ele começou a cair. Eu falei, bom, já está caindo, vou ficar, e foi quando eu resolvi
montar essas pools de liquidez para fazer com que eu gerasse mais tokens novos ao longo do tempo, para pensar lá na frente. Quando vai ser o próximo bull run? Pode ser que comece semana que vem, daqui 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, ninguém sabe. Mas eu estou me preparando para isso. Então, você consegue fazer rentabilidades em dólar que te ajudam muito. Então, eu criei, por exemplo, com minha mulher, um fundo de viagem, onde a gente faz alguns aportes mensais, eu faço as operações, realizo o lucro, dolarizo, e aí você usa um cartão cripto que você carrega numa viagem internacional e pronto. As criptos estão bancando a sua viagem. Então, parte, lógico, do aporte, e a parte do lucro ajuda a pagar muita coisa. Então, tem gente que complementa muito bem a renda com DeFi, quando sabe fazer, e tem gente que não complementa nada, porque, na verdade, ele acaba mais perdendo do que ganhando, porque está fazendo besteira ou aprendeu de forma errada. Então, o que eu falo, tem gente boa no mercado, mas tem muito malandro vendendo curso, ensinando tudo errado. Então, sempre tem que tomar muito cuidado, principalmente, né, que quando influencers indicam coisas ou garantem. Então, muitas vezes, a pessoa prefere acreditar no cara que tem mais de 100 mil seguidores do que num cara que tem 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 seguidores. Né? Então, sempre tem que tomar muito cuidado. Agora, tem gente que vive sim disso, e eu estou em fase de acúmulo. Eu poderia estar utilizando, mas eu não quero. Como o meu outro trabalho paga minhas contas, então eu estou acumulando. Para mim, isso é um investimento, pensando já numa aposentadoria. Perfeito. Valdemar, para quem está assistindo a gente, está curioso para saber como é que começa com isso. Você pode explicar, assim, de uma maneira simples, qual é a melhor maneira de começar? A gente sabe que tem uma curva de aprendizado grande, né? Você pode dar um exemplo, assim, o que que você recomendaria que seria o melhor caminho para iniciar nesse mundo de DeFi? Primeiro, começar pelo básico, né? E mais, eu recomendo muito que se faça curso com gente séria. Eu fiz, eu paguei e não me arrependo em nada. E ainda pagando, eu também deixei dinheiro pelo caminho. Porque eu segui pessoas que eu achava, né, no início, todo mundo é cabaço. Então, no início, eu achava que os outros sabiam mais do que eu, resolvi seguir e, ó, me estrepei. Então, já deixei também bastante, né, pelo caminho, e isso é uma curva de aprendizado, onde depois, no final, você acaba ensinando as pessoas a não cometerem os mesmos erros, embora às vezes tem gente que insiste. Então, começa por um curso básico de cripto, né? O que é o Bitcoin, como foi criado, como funciona, o que é a rede Ethereum, como que você analisa as criptos, né? Existe um site chamado CoinGecko e CoinMarketCap, onde você vai conseguir ver o total de tokens emitidos, né, a máxima histórica, a mínima histórica, quanto está sendo negociado ali, acompanhar grupos no Telegram para ver o que eles estão falando, Discord, Twitter, assim, é uma enxurrada de informação e não é fácil acompanhar, é muita coisa, né? E isso muda a todo tempo. Como eu digo, que é um mundo disruptivo e tem novidade o tempo todo, é muita coisa para acompanhar. Então, outro cuidado que vocês têm que ter é diversifique, não pulverize. Então, eu cheguei a tentar fazer várias coisas ao mesmo tempo e eu falei, eu estou pulverizando, eu vou eliminar isto daqui para me concentrar em menos coisa, porque você não vai dar conta e muita coisa derreteu assim, mais de 90% na cara. A diferença é que eu, quando entrei no mercado de baixa, que ele estava começando a subir, o que derreteu, por exemplo, na hora que o mercado caiu, porque o mercado cripto é o seguinte, ele sobe, sei lá quantos mil por cento, mas aí ele cai 20, no dia seguinte mais 30, depois mais 10, depois mais 40. Quando você vê, tem tokens que caíram 99%, alguns nem existem mais. Então, a gente tem que sempre, né, se basear nas que a gente chamaria de blue chips e algumas com uma assimetria maior.
Então, você tem que aprender o que é o mercado cripto, tudo que pode acontecer, segurança, como analisar um ativo, para depois pensar em entrar em DeFi. E aí, o DeFi, você começa assim, né? É básico, então são conceitos, né? O que é um stake, o que é um yield farming, o que é uma pool de liquidez, como que ela funciona, o que são as redes, o que são as segundas camadas, as taxas compensam, né? Porque a rede Ethereum é super cara, então normalmente é para baleia, gente com capital muito alto. Porque você vai fazer até um swap, que é um câmbio, enquanto numa segunda camada, numa rede de segunda camada, você vai gastar lá entre 3 e 20 centavos de dólar, numa rede Ethereum, quando o gas está baixo, você vai gastar 3 dólares. Quando o gás da rede está alto, né, ou seja, a rede está congestionada, eu cheguei a ver, a fazer um simples swap, ou seja, eu queria comprar 100 dólares de Ether, você vai gastar 200 dólares para fazer esse swap. Então, não vale a pena. Então, hoje você tem muita coisa, né, em outras redes com potenciais enormes que você consegue fazer sem sentir isso aí no bolso. E aí você vai se aprofundando cada vez mais, né? Então, por exemplo, eu só comecei a ensinar depois de 1 ano. E mesmo assim, todo dia você aprende alguma coisa nova. E o legal é você ver alunos desenvolvendo e também ajudando em alguns racionais. Já tem outros que fazem um curso que o cara assistiu um vídeo e 2 meses depois ele está vendendo o curso, ensinando tudo errado, porque nem ele sabe o que está fazendo. Então tem que tomar muito cuidado, tá bom? Mas sempre aconselho fortemente que vocês paguem por conhecimento. Então, você vender curso e vender conhecimento é diferente. Quando você compra conhecimento, isso você está investindo em você mesmo, né? Principalmente para ter esse atalho, para não deixar dinheiro no caminho e saber o que fazer, porque mundo cripto não é brincadeira, não. Tá? Você pode ganhar muito, mas pode perder tudo. Bom, pessoal, então eu conversei hoje aqui com o Valdemar Gerserson, que é entusiasta de DeFi e também professor agora, não é isso, Valdemar? Muito obrigado pela participação. Bom, eu que agradeço aí o convite. Se vocês quiserem depois conhecer um pouco mais, sigam no Instagram e no YouTube, né? Tá como Geração DeFi, sem acento, DeFi é DFI, e que vocês vão ver também mais boa parte de um conteúdo bacana. É isso, e obrigado aí pelo convite. Eu que agradeço, Valdemar. Então, pessoal, esse foi o nosso programa de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Imagino que tenha ficado dúvida. Você já vai deixando aqui nos comentários aqui embaixo. E aposto que o Valdemar vai se esforçar também para responder algumas pessoas. E, claro, segue ele lá no Instagram, Geração DeFi. Eu espero vocês no próximo programa. Até lá.